volta aqui terça-feira, dia do seu direito. O bicho tá pegando. A gente está falando sobre convênio médico, plano de saúde, com o professor Roberto Sodero, advogado, orientando a gente aqui do estúdio também, você aí de casa, com a sua participação, como é que a gente pode garantir os direitos. Acabamos de receber a ligação da Meia aí, R$ 2.800 de mensalidade de um convênio, e ela precisa de um serviço e não tem. E aí, faz o quê? Bom, professor, a gente tem uma pergunta bem interessante no Face. Mandar um abraço para o Fernando e para a Lúcia, só que eles estão sempre comentando aqui, participando do programa. Abração, obrigado pela companhia. Ele quer trocar de convênio, ele tem 66 anos de idade, e ele não está conseguindo porque está tendo essa resistência pela idade. Mas por que ele quer trocar? Deixa eu só fazer completa aqui a pergunta dele. Ele tem um convênio só, o tipo convênio em grupo, e falou que 3 vezes faz reajuste no ano, mais que a inflação. E, na verdade, já fez 3 vezes reajuste mais que a inflação. E a ANS diz que não tem como fiscalizar, porque trata-se de um convênio, de uma questão de sinistralidade. E ele quer saber se realmente ele fica nas mãos, então, do convênio, e essa dificuldade dele transferir, dessa portabilidade. Isso é correto? Trocando em miúdos. Com relação à portabilidade, não pode haver um impedimento dessa alteração da portabilidade por conta da idade do segurado. Isso é um constrangimento absurdo fazer isso. Com relação à sinistralidade, é uma questão muito técnica. E os planos de saúde, se quem vai negociar por conta da empresa ou do grupo que é filiado a essa seguradora, quem vai negociar não entende de sinistralidade, só acaba pagando um valor absurdo. Eu tenho visto algumas discussões de sinistralidade, onde o aumento do plano passa de 34%, 35% ao ano, enquanto nós temos uma inflação de 6%, 7% ao ano. Isso é roubo. Então, o que precisa fazer? Primeiro, eu acho que a ANS tem condições, sim, de verificar a questão da sinistralidade. Basta a empresa do plano de saúde colocar isso bem aberto, bem claro, para que as pessoas possam olhar. Aliás, a minha sugestão é que as empresas deixem isso aberto para consulta no site. Muito mais tranquilo, Muito mais tranquilo. Eu acho que quem não deve, não teme. É simples assim. E a saúde do ser humano, a vida do ser humano passou a ser cifrão para alguns convênios médicos, né? Infelizmente. Vamos atender uma pessoa que está na linha, Pedrão. Alô, boa tarde. Boa tarde. Você quer dizer seu nome, linda? Então, eu gostaria de não me identificar, pode ser? Pode? Você está falando assim, de São até José? A atendente falou assim que eu não falasse o nome do plano de saúde, então. Eu estou vendo o programa e... Não tem problema. Você está falando daqui de São José? São José dos Campos. Pode fazer sua pergunta. Eu moro aqui na região do Putim. Só o seguinte. Oi. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Eu tenho um plano de saúde, assim, eu faço um tratamento, eu tenho problema de pressão alta, angina, e aí o médico me solicitou um cateterismo com urgência. Só que a classificação, a entrevista qualificada, eles colocaram o plano, a doença pré-existente, só para 2 anos. Eu necessitava de fazer esse cateterismo, assim, com urgência, né, porque eu tenho pressão muito alta. Então, eu gostaria de saber para o doutor se realmente isso é certo? Tá. Espera aí, lindona, deixa eu entender. Quem que colocou doença pré-existente? É no contrato. Só que assim, eu não sabia, eu fui enganada. Eu achava que assim, como a gente faz uma entrevista qualificada que a doença é pré-existente, era exatamente assim para seguir o tratamento. Entendi. Professor. Essa questão da doença pré-existente é sempre muito complicado. Porque, primeiro, às vezes o paciente sabe que tem a doença, às vezes ele não sabe. E às vezes ele é muito honesto e diz que tem a doença, e aí o plano de saúde não quer fazer nenhum atendimento por conta daquela doença pré-existente. O que eu tenho visto na justiça é que doença pré-existente que tenha agravamento, ainda que ela seja pré-existente, que ela deve ser atendida. A outra questão é, ainda sendo doença pré-existente, no caso de emergência que é o caso e de urgência, dela, que me parece que é o caso dela, deve ser atendida imediatamente. Ela tem que fazer o quê, então, doutor? De repente pedir para um médico? O relatório médico é muito importante nessas horas, né? O médico colocando que é um caso de urgência ou de emergência, o plano de saúde vai ter que atender, independentemente se o caso é de pré-existência de doença ou não. Lindona, eu fiz uma vez, eu vou contar só para você, tá, minha linda que acabou de ligar. Uma vez nada, faz pouco tempo, né, Luquinha? Isso daí, 2 meses? Que eu briguei com o plano também? Foi. Faz 2 meses. Negaram um simples exame de sangue. Eu falei, não tem importância, estou entrando com uma liminar judicial. Eu vou na justiça. Mas no dia seguinte, faz a mesma coisa, entendeu? Vai no seu médico, pede esse relatório de urgência e se ainda assim não resolver, fala, estou entrando na justiça.
Você vai ver só. Acho que foi 2 semanas. Mas eu rodei baiano. Lembra, Luquinha? Eu lembro, estava no carro com a Solange Moraes. Ela fica brava, gente, ela fica séria, tá certo, é isso mesmo. É engraçado vocês falarem esse lance da pergunta, desses questionamentos antes, né? Porque a Helena disse que quando ela foi fazer um convênio, queriam saber qualquer tipo de problema que ela tinha. Ela foi muito honesta. Mas e se a pessoa não for honesta? Ela pode, de repente, perder algum direito depois que ela fez esse contrato? Pode sim. No caso de erro por fraude, se for o caso de fraude, de dolo, o convênio médico pode cancelar o convênio. A gente tem que ser bastante honesto quando a gente vai responder essas questões. O que a gente precisa ter é do outro lado também, que é o lado do convênio médico, a honestidade deles no atendimento dessas situações, que são situações de urgência e de emergência. Agora, deixa eu entender uma coisa. Desculpa a minha santa ignorância, mas eu já vou jogar essa pergunta. Pré-existente ou não pré-existente, o convênio médico não cuida da saúde da gente? Ele não teria que cuidar da nossa saúde? Principalmente num caso aí de problemas cardiológicos ou neurológicos, que são doenças graves? Não, o cuidado de urgência e de emergência tem que ser feito só. Sim. O que acontece às vezes é que você tendo uma doença pré-existente, o plano de saúde ou ele não pode atender ou ele pode atender e classificar você com um valor maior, porque você vai dar um maior custo para o plano de saúde. Ou seja, o plano de saúde virou um banco. É o que acontece nos Estados Unidos. É cifrão. É o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles fazem uma investigação Total. muito complicada da sua vida. Somos números, Luquinha. Ai, triste demais, né? A Fernanda disse que estava grávida, né? E ela Tava? Tava, porque ela já teve. 3 meses atrás. Ela disse que preferiu ter no hospital municipal de tanto problema que ela teve com o convênio. No caso dela, que estava grávida, não tem como não negar que está grávida, né, gente? A pessoa vê que está grávida. Ela não conseguiu ter acesso a tudo que ela tinha direito pelo convênio. Ela pode, de repente, entrar com uma ação contra o convênio por não terem respondido aquilo que ela tinha direito? Só falta falar, prova que você está grávida, né? Não sei se você está grávida. A primeira situação é essa da prova da gravidez. Prova que você está grávida. A segunda, a carência, viu, Sol? A carência para quem tem plano de saúde e fica grávida é de 300 dias. Você tem um filho? É de 300 dias. E uma questão, no máximo, a no máximo portuguesa sou 300 eu dias. aqui. E a outra questão é assim, o plano de saúde não atendeu tudo aquilo que você tinha direito, você tem o direito de ressarcir seu prejuízo. Então ela pode entrar? Judicialmente, claro que sim. Serão danos? Danos materiais, eventualmente, se ela custeou alguma coisa, e danos morais pelo sofrimento todo que ela teve. Eu já entrava na justiça, já fazia uma poupança pro filhinho ou pra filhinha que nasceu. Eu colocaria até danos morais pro filho, né? Transtorno tipo assim, psicológico da criança. Você tem uma carência de 300 dias para a gravidez. A criança já nasceu, já vai completar aniversário. Um espetáculo. Bom, e por falar em gravidez, né? Toda terça-feira aqui no Falando Nisso é dia de viver um sonho de família. E hoje a gente vai saber um pouco sobre varizes durante a gravidez. Sonho de família com Laboratório Oswaldo Cruz. Olá, boa tarde. Meu nome é Luiz Marcelo Amanteia. Eu sou cirurgião vascular, atuo aqui em São José dos Campos, em Jacareí, nos consultórios, né? Vim aqui dar uma palavrinha com vocês, um minutinho que seja, mas para dar alguma prevenida e uma conversada sobre varizes, vasinhos na gravidez, na gestação. E como é que a gente pode se posicionar nessa situação? A mulher grávida, a mulher que está gestante, no comecinho da gestação, no meio da gestação, mas no final da gestação, independente, a paciente com gestação, ela não deve ficar ingerindo, usando medicações flebotônicos, porque não vai ter grandes lesões para o feto, mas não compensa a gente arriscar. Mas as medicações são evitadas na gestação, mas o uso das meias compressivas, das meias elásticas, esse sim, eu incentivo bastante a usar, porque já prepara-se o membro inferior para que não se dilate tanto as veias, que porventura já estão na fase de dilatação. Os vasinhos também não têm tanta progressão com o uso das meias compressivas. Então, na verdade, gestação, uso de meia compressiva, não muito remédio, mas uso de meia compressiva. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Delícia, né? Sonho de família. Bom, a gente está aqui falando sobre convênio médico. Daqui a pouquinho a gente volta, né, Luquinha? Pois é, já vamos pro último bloco, é muito rápido, né? É uma coisa ruim, viu? Gente, deixa eu contar uma coisa. Do que? Do patê de Do ganso? patê. Não, eu Pode preciso contar, falar vai, isso. deixa ela falar, gente. Eu preciso dividir com você essa minha indignação. Vereadores de São Paulo estão discutindo
se proíbem ou não a venda de patê de ganso. Ah, meu Deus do Mas céu. tanta coisa para se preocupar. Deixa afogar o ganso. Coitado do ganso. É verdade. Pois é, né? Vai entender isso, né, gente? Eu nunca comi patê de ganso, nem vou comer, então não tô nem no meio dessa confusão, né? O que eu quero é segurança, isso eu tô no meio. Eu quero saúde pra todo mundo aqui no nosso Brasil, né? Fiquei aqui no próximo bloco. A gente volta com curiosidades do dia pra você. Fica aí. And I won't back down 'cause life's already